Existem habilidades que nós conseguimos desenvolver com o tempo e existem os dons do Espírito. Assista esse vídeo até o final e você vai entender um pouquinho mais sobre os dons do Espírito Santo. Olá, a paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem. Hoje a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Em Coríntios 12 se fala sobre isso, fala sobre 9 dons. Saiba que são vários dons, dado para diversas pessoas de forma diferente, mas não podemos esquecer que é dado pelo único Deus. Em Coríntios 12, 4, 5, a palavra do Senhor ela diz que existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diversas de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Então vamos lá, o primeiro dom que a Bíblia relata, para uns Deus dá a mensagem de sabedoria. O segundo, mensagem de conhecimento. O terceiro, fé. O quarto, poder de curar. O quinto, o dom de fazer milagres. O sexto, para anunciar a mensagem de Deus. E o sétimo, dom de discernir o que vem do Espírito e o que não vem do Espírito. O oitavo, dom de línguas estranhas. E o nono, dom de interpretação de línguas. Ou seja, interpretação de línguas estranhas. Em 1 Coríntios 12, no versículo 11, a palavra do Senhor ela diz: porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Existem também habilidades, que é o que você consegue trabalhar ao decorrer do tempo. Você tem habilidade para algumas coisas. Eu, por exemplo, eu tenho habilidade para muitas coisas. Eu tenho habilidade para pintar, eu tenho habilidade para fazer artesanato. Eu tenho muitas habilidades, coisas assim que você olha e fala: você já fez isso antes? E eu digo: não, nunca fiz. Mas parece que eu tenho uma ideia. Então é algo que se eu estudar, se eu procurar aprimorar aquilo, eu consigo fazer com uma perfeição. E isso também vem de Deus. Eu tenho certeza que todas as nossas habilidades também vêm de Deus. Porque Ele fala em sua palavra que sem Ele nada podemos fazer. Então todos os conhecimentos médicos, científicos, todos os engenheiros, tudo que foi estudado, vem de Deus. Foi o Senhor quem deu a capacidade para o ser humano poder se desenvolver, para poder crescer. Afinal, Ele entregou o mundo, Ele entregou em nossas mãos. Então, nós precisamos sair do lugar. E como é que vamos sair do lugar se a gente não fizer nada, não trabalhar para isso? Mas, para trabalhar para isso, nós precisamos o quê? Ter o conhecimento para tal. Então, a gente vai buscar aquilo. E cada pessoa tem a habilidade para alguma coisa. No início é até difícil, quando você quer uma profissão, você saber em que você vai trabalhar. O que eu vou fazer e agora? Que faculdade? Mas aí depois você começa de algum lugar e aí percebe que não era aquilo, aí vai ir para outra, percebe que era aquilo, ou começa a fazer alguma coisa, eu sempre gostei de tal coisa, então eu vou estudar isso, e você ama. Mas nada disso é relacionado ao dom do Espírito, aos dons que Ele nos entrega, para que a gente possa levar a palavra dEle, ter uma vida melhor com Ele, para que nós possamos ouvi-lo, levar a mensagem para outras pessoas que estão precisando, porque o mundo precisa de Deus. Não foi à toa que o Senhor Jesus ele veio, não foi à toa que Ele morreu na cruz por nós. Ele veio e o mundo estava perecendo. Por quê? Quem conhecia Deus, digamos assim, Deus Criador, era o povo de Israel. Eles, os judeus, eram os únicos que conheciam. E eles mesmos estavam começando a errar, começando a agir conforme as suas próprias leis, decifrando as leis do Senhor como eles bem entendiam e discriminando quem não conhecia. Então o Senhor Jesus ele veio porque Deus percebeu que o mundo ia perecer total, porque não tinha o conhecimento. Se você não conhece, como é que você vai adorar Ele? Se você nunca ouviu falar sobre Jesus, como é que Ele vai te salvar? Ele é justo. Ele não é assim, aí chega o último dia, o dia do julgamento, e aí Ele te chama, e Ele fala: você será condenado
Aí você diz, mas quem é você? Não é o que ele quer. Ele é justo. Então, ele enviou seu filho para que nós pudéssemos ter direito à salvação através do seu sacrifício na cruz, porque não existia pessoa nesse mundo que pudesse entrar ali no lugar dele. Não existia pessoa santa o suficiente para poder morrer na cruz, para salvar o mundo inteiro. E ali ele sofreu, ele pagou um preço de cruz, para que nós hoje pudéssemos ter direito à salvação. Não por mérito nosso, nós nunca vamos conseguir nos salvar, independentemente da nossa santidade. Porque santos mesmo, a gente nunca vai conseguir ser. Não adianta, nós somos humanos. O nosso corpo, ele tende para o pecado, ele tende para o mal. Então a gente nunca vai conseguir ser santo. Mas o Senhor Jesus, ele veio e ele é santo. E ele morreu, ele sofreu por nós, ele levou ali na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O Senhor Jesus, ele veio para isso. Porque se você não conhece a palavra de Deus, não tem como você ser salvo. E nessa época, muitas pessoas conheceram a palavra de Deus, começaram a pregoar a palavra de Deus e sofreram muito. E ali começou a rodar o mundo, e aquelas pessoas que não conheciam a palavra de Deus começaram a conhecer e também a transmitir para quem não conhecia. E isso até hoje ainda é estabelecido. Eu fui para a casa do Senhor desde bebê, eu aprendi, eu sou muito grata a Ele por isso. Mas o que vai valer a minha vida se eu não levar o meu conhecimento? Se eu não levar o conhecimento que eu tenho para a tua vida, do que é que vai valer a minha vida? O que é que eu vou entregar para o Senhor quando Ele vier e Ele dizer para mim os dons que eu te dei e o que você fez com eles? E eu vou dizer o que é Ele. Então, a minha parte hoje é passar a você o meu conhecimento do Espírito Santo, e a tua parte vai ser passar para o próximo também o conhecimento que Ele vai te entregar. E é através do que Ele entrega? São os dons que Ele nos dá para esta função, para este objetivo, que é levar a palavra dEle e salvar vidas. E em Romanos 12, 6, do 6 ao 8, a palavra do Senhor, ela diz que de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação nos ensinos. Ou se é exortar, use o dom de exortar. O que recebe o dom para repartir, faça-o com liberalidade. O que preside, que presida com cuidado. O que exercita misericórdia, que exercite com alegria. É por isso que é muito importante as pessoas serem levantadas na igreja através do Espírito Santo de Deus, através da vontade de Deus. Por exemplo, pastores. Existem pastores que eles mesmos se intitulam pastores, se levantam como pastores. Existem uns que outras pessoas levantaram, mas sem saber se era para levantar, sem saber se aquela pessoa tinha um chamado para isso, se tinha o dom daquilo. Porque até mesmo para você ser pastor, você precisa ser direcionado por Deus. E existem aí muitas pessoas que se intitulam pastores e aí não conseguem cuidar das ovelhas, não tem sabedoria, não tem palavra de conhecimento, não tem palavra de sabedoria para poder guiar aquela pessoa. Isso por quê? Isso porque ela mesma se intitulou pastor, ela mesma quis ser ungida como pastor, como pastora, e na verdade não era o que Deus queria para ela. E ali o que acontece? Muitas vezes mata as pessoas dentro da igreja. Quando eu falo mata, é espiritualmente, tá? Não é matar a carne, não. Então assim, a pessoa tá ali, a pessoa quer aprender, a pessoa quer buscar Deus, tá naquela sede, e aí vem um pastor totalmente sem sabedoria, em um momento de dificuldade daquela pessoa, em entender, e ele acaba falando o que não é para falar, e ele acaba agindo conforme não é para agir, e aquela pessoa sai da igreja. Ah, mas ela saiu, problema dela, ela tá ali por causa de Deus. Não, não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Se fosse assim, não precisaria do dom. Aqui você viu, tem dom da sabedoria, da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento. Por que você acha que o Senhor dá esse tipo de dom às pessoas? Porque Ele quer que a gente saiba falar com as outras pessoas. Porque sim, as pessoas que se machucam, muitas vezes elas saem daquele lugar. O lugar que está te ferindo, você não quer ficar.
E quando esse ferimento vem do alto, vem daquela pessoa que você olha como autoridade em Cristo Jesus, como autoridade espiritual, como é que você fica? Não dá. Algumas pessoas ainda suportam um pouco mais, algumas pessoas ainda suportam muito mais e outras não suportam nada, sai. Porém, aquela pessoa não tinha sabedoria nenhuma, não sabia absolutamente nada. E aí? Eu tenho um exemplo para poder falar para vocês. Tem uma mulher que ela é uma colega e ela foi falar com a pastora dela que ela estava querendo ir para uma outra religião, né? Para uma religião totalmente oposta do cristianismo, totalmente oposta do evangelho. E ali, em vez da pastora chamar ela, perguntar por que ela estava tendo esse sentimento, se estava faltando alguma coisa ali naquele momento, a pastora simplesmente disse para ela que se ela fizesse aquilo, os filhos dela iam morrer. Gente, é muito sério isso. Sabe, o Senhor Jesus, ele ensina tão claramente como é que a gente deve fazer, porém a gente tem que buscar a palavra de Deus. E uma coisa que eu falo para você que foi machucado por um pastor, que foi machucado por alguém dentro da igreja, não deixe o Senhor por causa disso. Por mais que você queira mudar de igreja, pode mudar de igreja. Obviamente que nenhuma igreja será perfeita, nenhuma igreja você vai entrar e vai dizer, essa é perfeita. Não, vai ter a igreja que você vai amar mais. Eu, por exemplo, sou hoje da DEVEC. Eu sou da DEVEC do Taboão da Serra e é uma igreja que eu amo. Eu já passei por várias igrejas, mas essa me completa. Mas ela é perfeita? Não, ela não é perfeita também. Mas por quê? Porque ela é constituída de humanos, as pessoas que erram. Mas são seres humanos. Mas se você foi machucado, procure uma igreja, uma outra igreja. Tenta olhar para a tua vida, para a tua salvação, porque o objetivo do Senhor Jesus é te salvar. Você sair da igreja porque alguém te machucou, porque alguém te feriu, saiba que aquela pessoa errou e ela vai prestar conta diante de Deus pela falta de sabedoria, por estar em uma posição que nem foi Deus que colocou e não soube cuidar daquela ovelha. Porque o que a Bíblia ensina sobre o pastor de ovelha, a gente sabe muito bem o que é. É aquele que deixa as 99 para ir buscar aquela uma que se perdeu. É o amor. Por mais que ele corrija quando tem que corrigir, ele também vai buscar quando tem que buscar. Ele não deixa ela perdida, não. Isso é o verdadeiro pastor e o Senhor Jesus, ele nos dá esse entendimento com muita facilidade. Até uma criança conseguiria entender, mas tem pessoas que não entendem dessa forma. E aí matam. Então, se você foi machucado, foi ferido, não deixe, porque se essa pessoa errou, você também está errando. Você está se perdendo, está abrindo brecha para ficar vazio de Deus. E quando você fica vazio de Deus, você se prejudica, você se machuca, você fere a sua própria vida, a sua própria carne e a sua própria alma, porque você não está sendo guiada pelo Senhor. E você sabe que da mesma forma que existe o bem, existe o mal. E na falta da luz vai existir trevas. Então, se você foi machucado, procure uma igreja, procure buscar a Deus, porque é Ele quem vai te salvar. Cada erro que o ser humano fizer aqui na Terra vai ter uma consequência para ele. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, porém vai ter uma consequência para ele. Não se esqueça de Eli. Ele era um juiz, ele era um sumo sacerdote, porém os filhos dele não eram justos. E os filhos dele roubavam ofertas do Senhor, os filhos dele faziam coisas erradas, se prostituíam com mulheres que não eram para eles estarem, e demorou, mas chegou a justiça do Senhor sobre eles. E as pessoas se perguntavam a mesma coisa, meu Deus, mas o Senhor não está vendo? Eles estão roubando a oferta que a gente traz para o Senhor. A justiça veio, o Senhor não estava se agradando, chegou o tempo certo. Então, não pensa que o Senhor não está vendo o teu sofrimento, não pensa que o Senhor ele não está te enxergando, não pensa, porque Ele está te enxergando, Ele está enxergando o teu sofrimento e Ele vai entrar com justiça em relação à tua causa. Mas não abandona o caminho do Senhor, não abandona. O que Ele tem preparado para você é muito lindo, então não abandone agora, você já andou até a metade. Se você for voltar, vai ser o mesmo tanto de você ir à frente, então prefira continuar, prefira ir para frente, porque a tua vitória ela vai chegar.
em nome de Jesus. E ninguém vai impedir a tua vitória. Ninguém vai impedir de você receber aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Ninguém vai conseguir bloquear a bênção que o Senhor tem preparado para você, mas desde que você esteja em campo de batalha, desde que você esteja de cabeça erguida, o Senhor, Ele quer que você ande de cabeça erguida, porque Ele está com você, porque você não está sozinho. Você precisa entender que quando Ele disse que estaria aqui em espírito até a consumação do século, é real. Ele está aqui com você e você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Então, voltando aos dons do Espírito, os escolhidos de Deus, que o Senhor escolhe para ser pastor, para ser ministro, para ser alguém que vai receber os seus dons, eles também podem errar. Eles também podem vacilar, com o tempo eles podem ficar arrogantes e esquecer, achar que já sabe andar com as próprias pernas, como se não precisasse do Espírito Santo. A gente sempre vai precisar do Espírito Santo. A gente é dependente de Deus. Essas pessoas que Deus a coloca ali como autoridade, que Ele levanta, acaba tropeçando pelo caminho. E eles podem acontecer isso. Imagina quem se levanta sem a autoridade de Deus, né? Sem a permissão ou a vontade de Deus. Como Saul. Saul, ele foi um rei constituído por Deus. Não foi o povo que escolheu o Saul. O povo queria um rei. E Deus pediu que Samuel ungisse a Saul. E o que aconteceu depois? Saul ficou arrogante, Saul ficou ambicioso, ele não obedecia mais a palavra de Deus. Deus pedia uma coisa, ele fazia conforme ele queria. E aí quando o profeta vinha falar com ele, que ele não tinha acertado, que Deus não tinha se agradado, ele era arrogante. Ele não fazia como Davi. Davi se humilhava, Davi se prostrava, pedia perdão. Davi tinha um coração contrito, quebrantado mesmo diante de Deus. Saul não. Saul, ele arrumava desculpas para os seus erros. Ele dizia, não, mas eu fiz isso por causa disso. Não é por causa disso. Deus disse para você fazer o quê? Então você tem que fazer o que Deus falou para você fazer. E ele sempre se justificando. Esse é o problema. E aí, por fim, ele acabou morrendo, perdendo o seu trono e com o tempo foi passado para Davi. Mas enfim, então as pessoas que o Senhor levanta também está propícia a errar. Mas obviamente que não por ser planos de Deus, e sim por ela achar que pode já andar com suas próprias pernas. E esquecer que precisa ser guiada por Deus em todo tempo. Precisa ser guiada por Deus, ter amor no coração, amor ao próximo, muito amor. No caso dos pastores, precisam entender que os seus membros não são seus funcionários. Uma coisa que o meu professor uma vez ele falou, que os pastores com o tempo começavam a agir como se os pastores começavam a agir como se os membros fossem seus funcionários, né? E é verdade, se você parar para observar, tem meio que, tudo bem que é uma autoridade, mas é diferente quando existe amor, né? E entre patrão e funcionário não precisa existir amor, precisa existir respeito. Mas entre pastor e ovelhas precisa existir amor. É diferente, é bem diferente. Sabedoria. Mas o que seria o dom da sabedoria? Eu acredito que você já tenha mais ou menos uma ideia do que seria esse dom. É o dom que nem todo mundo tem, mas algumas pessoas recebem esse dom. O que provavelmente é o que eu acabei de falar, que quem recebe esse tipo de dom são pastores, são líderes, pessoas que vão aconselhar, pessoas que vão receber outras pessoas e vão aconselhar aquelas pessoas. Então o Espírito Santo ele vem, ele dá o dom de sabedoria para ela. Às vezes não agir também no seu dia a dia. Você precisa de sabedoria para resolver tal situação, seja financeira, outro tipo de situação familiar, uma situação no teu emprego. Se você tem esse dom da sabedoria, você consegue agir com mais cautela, pensar melhor. A pessoa que tem esse dom, ela consegue ter paz, inclusive, porque ela sabe como que funciona aquele percurso ali, como é que vai se desenvolver, se desenrolar. Quando você não tem sabedoria, você se atropela. Você se atropela nas palavras, você fala o que não era para falar, você age como não era para agir, você toma uma decisão que não era para tomar. Alguém vem falar com você, você fala o que você acha para essa pessoa, né? Você não olha um contexto para poder falar. Então, uma pessoa que não tem sabedoria, ela normalmente não pode aconselhar ninguém, ela não pode tomar algumas decisões. Então, esse é um dom maravilhoso que o Senhor ele dá a algumas pessoas e eu mesma gostaria muito que ele me desse todas as vezes que eu oro. Eu peço muito sabedoria para ele,
porque não é fácil. Como eu falei agora, a gente tem que tomar muitas decisões em nossas vidas, muitas decisões, e aconselhar pessoas. A gente tem que ajudar, às vezes alguém chega, a gente não tem uma palavra para dar para ela. Então é muito importante esse dom. Se você não tem, eu aconselho que você ore assim como eu e peça sabedoria a ele, porque inclusive na Bíblia fala que se a gente orar pedindo sabedoria, ele dá. O segundo dom que a Bíblia nos mostra é o dom da palavra de conhecimento. O Espírito Santo muitas vezes traz para nós uma palavra que alguém está precisando naquele momento. Ele nos mostra alguma coisa que a gente não sabia e aquela pessoa precisa ouvir. Ele dá esse dom para que a gente consiga ajudar outras pessoas. Como eu disse anteriormente, lembra que todo o dom que o Senhor ele nos entrega é para que a gente possa ajudar ao próximo, é para que a gente possa nos ajudar também a viver neste mundo difícil, mas ajudar ao próximo vai ser sempre a prioridade dele. Porque ele precisa da gente aqui na Terra, ele precisa. Obviamente que se você não quiser fazer nada, ele coloca outra pessoa para fazer, tudo bem, mas se ele entregou em nossas mãos, a gente precisa fazer. E o dom do conhecimento é isso. Algumas pessoas vêm falar com você, você já tem ali uma palavra certa para dar para ela, e aí você vai poder instruir essa pessoa a tomar a decisão certa. Então, esse é um dom também maravilhoso, que eu acredito que o Espírito Santo dá também mais para pessoas que estão em liderança. Mas ele pode dar para todos nós, sim, porque no dia a dia, no nosso convívio, às vezes dentro de um ônibus, às vezes dentro de um Uber, ou qualquer outro lugar que ele nos leve, ele quer que a gente leve uma palavra para alguém. Teve uma vez que a professora do meu filho me chamou para conversar, e ali acabou que a gente mal falou do meu filho. O Espírito Santo, ele entrou naquela sala e ela começou a me contar algumas coisas sobre a vida dela, e ali eu comecei a trazer o Senhor para a vida dela, para a sala. Eu falei para ela, eu dei alguns conselhos para ela, só que até então era só um conselho. Só que eu percebi a presença dele chegando. Eu comecei a me arrepiar, porque a presença de Deus ela é muito forte. E aí eu me arrepio toda, o meu olho enche de lágrimas, e eu senti aquilo, eu falei, Senhor, misericórdia, eu não posso começar, né, a demonstrar para ela, achar que eu sou doida aqui. Só que aí ela também sentiu. Ela olhou e ela fez assim, nossa, eu tô arrepiada. E o olho dela encheu de lágrima. Ou seja, ela também sentiu a presença de Deus ali. Aí você me fala, era uma igreja? Não, era o quê? Era uma escola, né? Eu tava na sala da coordenadora, conversando com a professora, e ali o Espírito Santo levou uma palavra para ela. Uma palavra que ela estava precisando, e acabando, ela até brincou no final, ela falou, isso foi uma sessão de terapia, né? Não uma reunião. E realmente, mas é assim que Deus ele faz. O terceiro dom que a palavra de Deus nos mostra é fé. Em Hebreus 11:1, a palavra de Deus ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê. A palavra do Senhor ela também nos diz que sem a fé é impossível a gente agradar a Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Ou seja, a fé. Porque você acreditar é você ter fé. Se você acredita que Jesus é o teu Salvador, você teve fé. Aqueles dois homens na cruz que estavam com Jesus, simplesmente olhou e falou, eu creio que você é o Filho de Deus, não se esqueça de mim quando entrar no paraíso. Ele acreditou, ele teve fé, e por causa disso, ele foi salvo. Já o outro que falou assim, Filho de Deus e tá aqui com a gente, tal, ele não foi salvo, porque ele não teve fé. Vocês podem ver que no livro de Mateus, de Lucas, de Marcos, quando o Senhor Jesus ele curava as pessoas, sempre ele relacionava a fé. Vai, a sua fé te salvou. Que seja feito com a tua fé. Como você creu, assim acontecerá. Grande foi a tua fé. Ou seja, como você creu, teve fé, né? Acreditar e fé, a mesma coisa. Então, assim, se você acredita hoje que você não tem fé o suficiente, ora e peça para o Senhor fé. Peça para que Ele te dê fé, porque sem ela, impossível a gente agradar a Ele. Porque a gente não vai acreditar em nada. A gente não consegue acreditar em nada. Quando você tem fé, você vê Deus em tudo. Tudo que Ele faz por você, todos os milagres, por menor que pareça, você consegue olhar e você consegue ver que foi a mão dele ali te ajudando, a mão dele ali cooperando em seu favor. Você consegue entender isso. E isso é através do quê? Isso é através da fé. O quarto dom é o dom da cura. O dom da cura, hoje em dia, não são muitas as pessoas que a gente vê com o dom da cura. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha o dom da cura no meu convívio.
Se eu conheço, eu não sei, entendeu? Mas por quê? Porque o dom da cura é que a pessoa, para conseguir esse dom, particularmente, eu acredito que ela tem que buscar muito a Deus. Muito mesmo. Obviamente que Deus dá o dom a quem Ele quer, né? Mas a pessoa precisa estar ali para receber. Se você não estiver ali para receber o dom, como é que Ele vai te dar? Então, o dom da cura, assim como o próximo, que é o quinto é o dom de fazer milagres, é muito igual. Então, o quarto e o quinto eu já vou falar aqui agora, porque eu não conheço ninguém que tenha dom de fazer milagres hoje. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele tá aqui e ele faz. Ele cura, ele transforma, ele faz milagres. Eu mesma já vivi vários milagres. Eu não tenho o dom da cura, mas eu orando, o Senhor curou meu filho. Eu tenho testemunho dele em algum vídeo aí anterior, um dos primeiros vídeos que eu fiz. Eu conto o que aconteceu com meu filho, que tinha sido desenganado pela medicina. E o Senhor, ele me devolveu meu filho, foi através da minha oração. Mas eu não tenho o dom da cura, né? Eu nunca estendi a mão para alguém enfermo e aquela pessoa disse que foi curada. Então não fui eu. Ou seja, a gente sabe que quem cura é o Espírito. A gente sabe, não é a pessoa. Aquela pessoa cura, não. Quem cura é o Espírito Santo através da vida daquela pessoa. Então, se a gente buscar em oração, ele pode sim fazer milagres. Eu também já vivi muito milagre. Inclusive, o fato de eu ter orado, eu orei, o Espírito Santo curou meu filho, ao mesmo tempo ele realizou um milagre. Porque foi o que o médico disse. O médico falou, é um milagre. Porque ele desenganou meu filho. Era um médico assim, era o médico, sabe? Não é qualquer médico. Era o médico. Ele sabia o que ele estava falando e eu vi o que estava acontecendo também. Quando ele falou que meu filho ia morrer, eu sabia que meu filho ia morrer. Mas eu preferia acreditar em Deus. Eu preferia acreditar no poder dele. Eu quis muito. Eu quis muito que meu filho voltasse à vida. Eu não queria perder o meu filho. Mas se ele tivesse levado, amém, não é verdade? Mas ele ouviu a minha oração, ele curou meu filho, ele realizou um milagre ali. Então, nunca deixe de orar porque você acha que você não tem o dom da cura. Ah, tem alguém doente, eu não vou orar por essa pessoa. Ore por essa pessoa, pelos teus filhos ou por você mesmo, pelo seu cônjuge, pela tua família. Ore. Porque quem vai curar é o Espírito Santo, não é você. Através do Espírito Santo de Deus, você pode realizar grandes coisas. Você pode realizar grandes feitos através dele. Tudo para a honra e para a glória dele. Amém? Então, não deixe de fazer alguma coisa para o Senhor ou para alguém, porque você acha que você não tem o dom para aquilo. Saiba que tudo o que você fizer veio dele. Toda a capacidade que você tiver veio dele. Então, se você acha que você não tem, não se preocupe, porque ele pode te dar. Porque vai vir dele. Sexto é o dom para anunciar a mensagem de Deus. Muitas pessoas acreditam que qualquer pessoa pode anunciar a mensagem de Deus. Qualquer pessoa pode falar da palavra de Deus, assim, realmente. Eu acho que qualquer pessoa pode olhar para você e falar que Jesus te ama, só que existe um dom dentro disso. Existe um dom. Você precisa ter um dom, porque você tem que saber o que falar, né? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Porque como que você vai pegar a mensagem de Deus se você nem sabe o que a mensagem de Deus diz? Eu conheço pessoas que querem pregar a palavra de Deus, mas não lê a Bíblia. Quando vai abrir a boca para falar, não tem argumento, não tem o que falar. Como que você vai falar algo que você não tem o conhecimento? Para o Senhor Jesus poder nos usar, a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa saber o que a gente está falando, precisa ter base bíblica, porque é a palavra de Deus, não é a nossa palavra. Ah, na Bíblia diz isso, aquilo. Tanto que muitas pessoas falam que na Bíblia está escrito isso, está escrito aquilo. Por exemplo, faz a sua parte que eu te ajudarei, Deus disse. E não está escrito isso na Bíblia. Obviamente que a gente sabe que isso é um fato, né? Que nós precisamos fazer a nossa parte. Mas não está escrito assim, dessa forma na Bíblia. Jesus disse, eu venci o mundo, você também vencerá. Ele não diz isso. Sabe por quê? Sabe por que ele não fala que a gente também vencerá? Porque ele já venceu. Acabou. A gente não tem que vencer nada. Ele diz apenas, no mundo tereis aflições, mas não temas, pois eu venci o mundo. O que ele está dizendo, não vai ser fácil viver neste mundo, mas fica tranquilo, o pior eu já passei. Fica tranquilo, o pior eu já venci. Você só tem que obedecer a minha palavra. Na verdade, tudo que ele fala é por proteção do próprio ser humano. É porque ele cuida, é porque ele ama.
É porque ele tem amor por nós. Ele tem muito amor. Eu estava vendo o pastor Rodrigo Silva falar. Ele estava dando uma mensagem, eu não me lembro em qual igreja, eu vi no YouTube. E ele explicou uma coisa muito interessante. Ele estava explicando sobre o amor do pastor pela ovelha e da ovelha pelo pastor. E ele estava dizendo que em certa ocasião, quando a ovelha ela é fujona, ela foge muito, o pastor ele chega a um ponto de ter que quebrar a patinha dela para que ela pare de fugir. Mas aquilo dói no coração dele, porque ele ama ela. Mas ele não quer que ela fuja, porque algum lobo vai matar ela, porque ela vai ficar perdida, ela pode cair em algum buraco. Então, ele falou, você é muito teimosa. Eu já te busquei várias vezes e eu vou ter que fazer isso para você ficar quietinha. E ele tem que quebrar a patinha dela. Ele faz pro bem dela, para que ela não se machuque lá. Você consegue visualizar isso e trazer para a tua vida? Você consegue ver o Espírito Santo como ele age em nós? Quando ele fala não mata, não adultera, quando ele fala pra gente não roubar, quando ele fala é porque ele tá cuidando de nós, é porque ele tá querendo que a gente viva uma vida melhor, uma vida sem correr risco, uma vida sem que seja tirada a nossa paz, uma vida a gente não machuque ninguém, para que a gente não plante coisas ruins e a gente venha colher coisas ruins. Você consegue realmente olhar os mandamentos do Senhor e acreditar que aquilo é uma prisão, sendo que na realidade é uma liberdade? Quando você desobedece seu pai e a sua mãe, você se dá bem na vida? Porque eu até hoje não conheci uma pessoa que a mãe falou algo e ela foi lá e desobedeceu e não quebrou a cara. Eu não conheço. Porque mãe e pai é aquilo que a gente tem de melhor na nossa vida, é aquilo que mais ama a gente. Eu tenho 4 filhos, 4. Eu tenho uma menina, apenas uma menina. E as pessoas às vezes falaram assim pra mim, nossa, você tem que ser amiga da tua filha. Eu falei, você está me ofendendo. Porque eu sou mãe da minha filha. Onde está escrito, onde foi comprovado que um amigo é mais do que uma mãe? O amor de um amigo é mais do que o amor de mãe. A amizade é mais do que o amor de mãe, o cuidado de mãe. Quando eu vejo alguém morrendo nas esquinas aí da vida, os traficantes, os meninos que se perderam pelo caminho, eu vejo só a mãe dele chorando lá em cima dele. Eu não vejo nenhum amigo lá. Aqueles que iam chamar ele no portão, aqueles amigos que iam lá chamá-lo e tiravam ele de dentro de casa. E a mãe muitas vezes queria que ele ficasse dentro de casa. E ele preferia o quê? Fazer o que os amigos estavam pedindo a ele ou mandando, ou pressionando. Ele sabia dizer não para a mãe, mas ele não sabia dizer não para os amigos. Mas no último momento de vida dele, ou o momento em que ele nem mais tinha vida, quem estava ali era a mãe. Então eu não tenho que ser amiga da minha filha, não. Eu tenho que ser mãe dela. Eu tenho que ser professora, eu tenho que amar ela. Eu tenho que corrigir ela. Porque quem corrige ama, porque Deus ele corrige a quem ele ama. E uma mãe também, um pai também, ele corrige a quem ele ama. Olha esse pastor, ele quebrou a patinha da ovelha por amor, para que ela não corresse perigo. Nós pais temos que proteger os nossos filhos ao máximo que der. Não é fácil, é cansativo, é estressante, mas a gente não pode ouvir Satanás e desistir de cuidar deles. A gente não pode desistir. Se tiver que abrir mão em algum momento de ser chamado de bom pai, que seja. Mas eu também não conheço um filho que teve correção do pai, que fala, o meu pai e minha mãe, eles eram rígidos, mas diz, eu odeio eles por isso. Eu tô falando pai e mãe, eu não tô falando generais, né, que tem por aí, que não sabe dar amor pro filho, que não entende que é um outro ser humano, que também tem querer, que também tem vontade. Não tô falando nada disso, mas eu tô falando que tudo aquilo que fere, o que o Senhor nos ensina, a gente não tem que autorizar nosso filho a fazer, a gente tem que guiar os nossos filhos pelo melhor caminho, assim como o Senhor faz conosco. Por isso muitas vezes a gente se machuca, por isso muitas vezes a gente se fere, a gente se perde pelo caminho, porque a gente está sendo levado pelos nossos próprios conceitos. E aí o Senhor Jesus, ele vem, pega e nos traz. E muitas vezes dói também voltar. Muitas vezes nós precisamos que algo nos machuque para voltar. Que isso não venha acontecer com você. Que isso não venha acontecer, que você não venha, para você voltar ou para você obedecer, você venha precisar ser machucado. É muito mais fácil ler a palavra de Deus e obedecer ela como ela é. Então, para anunciar a mensagem de Deus, não é qualquer pessoa que pode anunciar. Você tem que ter o conhecimento para tal.
Você tem que ter o conhecimento e você tem que ter o dom, porque o Espírito Santo ele vai te dar o dom, mas você precisa adquirir o conhecimento, porque quando ele vê que você tem, ele vai te dar o dom. O que é o dom? Eu consigo ver o dom como uma forma de você conseguir falar com alguém, de você conseguir chegar até alguém e ter ideias de usar aquele contexto ali para chamar a atenção da pessoa e falar do amor de Deus e falar da palavra de Deus. Existem pessoas que não têm didática, às vezes sobe no altar, as pessoas não conseguem prestar muita atenção nela, ela não tem ela não tem aquilo que chama as pessoas para ela. Mas talvez se ela usar um outro meio, ela consiga levar a palavra de Deus de uma forma diferente, mas ela consegue. Então, o dom de levar a palavra de Deus é isso, só que quem tem o dom de levar a palavra de Deus, com certeza lê a Bíblia, lê livros, busca o conhecimento em Deus, e aí o Espírito Santo vai utilizar todo aquele conhecimento para trazer a sua memória no momento que ela estiver conversando com alguém. Então, se você tem o desejo de ter o dom da palavra, se você tem o desejo de pregar a palavra de Deus, ore e peça a Deus esse dom, mas busque lendo a palavra de Deus, leia livros, faça um curso de teologia, muito importante, tá? É muito importante, não vai